Fala aí galera, beleza? Eu sou o Thiago Dias, esse aqui é o Cyber Thiago canal, seja muito bem-vindo. O papo aqui agora é sobre a série The Island, beleza? Deixa aí aquele seu like, faz aquela inscrição, não custa nada, só um clique, né? Pra dar uma moralzinha pra gente aí, principalmente se você gostar do vídeo, beleza? Bora lá pro vídeo? Bom, cara, The Island é uma série muito interessante. Ela tem aí, não é uma série, é uma minissérie. Ela tem aí 7 episódios de mais ou menos 1 hora de duração cada um pouco menos. E ela trabalha com uma ideia de imersão em realidade virtual, flertando ali com aquela ideia de puxa vida, não sei quem sou dos personagens. Eu acho que ela faz uma brincadeira com a série Lost, ou até mesmo com Jogos Vorazes. A gente pode fazer um paralelo leve ali. Claro que essas referências são muito melhor trabalhadas, muito melhor produzidas do que essa série, pelo que está aparecendo aí. O enredo não foi dos melhores ali na sua construção, porém a série não perde valor por causa disso não. A verdadeira referência dela, ou pelo menos a que ela cita em um dos episódios inclusive, é o livro A Ilha Misteriosa de Júlio Verne, que tem uma história parecida com essa, de pessoas que param em uma ilha e de repente começam a ter um auxílio desconhecido ali nessa ilha. Bom, qualquer coisa que tivesse ele como referência era para ser uma grande obra, uma grande produção, mas parece que a galera não comprou muito a ideia proposta pela série The Island não. Ela mostra 10 pessoas inicialmente acordando em uma ilha deserta que basicamente não sabem quem são, apesar de todas estarem ali vestidas com forma parecida, com uma espécie de uniforme ali apropriado para cada uma delas. Elas vão tendo ali suas diferenças, algumas diferenças muito bobas, algumas preocupações muito rasas pro tipo de situação em que eles estão, tipo, qualquer pessoa que tivesse ali, que acordasse desmemoriado numa ilha e de repente começasse a encontrar alguns artefatos perto dela, como se fosse um joguinho que estivesse acontecendo, ia se sentir ou muito absurdamente desesperada, ou então ia ficar no mínimo logo de cara curiosa. E isso não é uma coisa que acontece ali. Eles parecem estar, apesar de desmemoriados naquela situação ali realmente, de não saberem quem são, né, de não saberem por que está ali, parecem estar confiantes, como se existisse algum tipo de tendência dentro deles, algum tipo de memória prévia, base ali, já dando para eles a confiança que é preciso ter, né? Você sabe, né, cara? Toda a nossa construção durante a vida está baseada aí nas nossas memórias conscientes e inconscientes, ou seja, nas nossas vivências, e se você tira isso do indivíduo, ele obviamente vai se sentir muito perdido, vai ficar uma coisa meio ameba. E se não ficar uma coisa meio ameba, vai ficar desesperado. E nenhum dos personagens dessa ilha estão nessa situação, cara. Eles estão, de certa forma, confiantes e cheios de interrogações muito óbvias ali e até calmos pro tipo de situação que eles estão. Mas a série toda é o quê? Ela também tem 7 episódios, então eu acho que eles tentaram contar a história um pouco rápido demais, né? Tiveram pouco tempo para poder contar todo o tipo de referência e todo o tipo de complexidade que aquele enredo ele tem. Ela traz algumas discussões ali interessantes, embora apresentadas de uma forma um pouco fraca, como por exemplo aquele posicionamento básico de bandido bom é bandido morto versus todo mundo merece uma segunda chance, que é o que se trata de fato ali, o experimento social que parece estar sendo feito ali, né, o experimento psicológico, antropológico que parece estar sendo apresentado ali na ideia principal da série. Isso porque já fica claro logo nos primeiros episódios, vai um spoiler aqui, de que eles são prisioneiros que estão sendo utilizados em um teste de realidade virtual para reabilitação ou para estudo de se de fato o ser humano nasce ruim, por exemplo, ou com as suas tendências criminais, aquela criminalidade é de fato natural daquele indivíduo, então ele não tem recuperação, não tem reabilitação, ou então ele vai adquirindo isso com base nas suas vivências ali, e aí quem sabe ele tendo uma segunda chance ele pode ser mais facilmente reabilitado, já que aquela violência não é necessariamente fruto da sua natureza genética ou comportamental, mas sim de algo que foi construído com base nas vivências que ele teve. É um experimento feito pelo estado do Texas ali, para poder ver se essas pessoas podem ser reinseridas posteriormente na sociedade ou não, e ao mesmo tempo meio que definir algo aí sobre o ser humano em si, e aquela velha questão de caráter, natureza maléfica ou benéfica e milhões de coisas que a filosofia trabalha aí. Então a série tem premissas muito interessantes que acabaram tendo um enredo não muito feliz e está fazendo com que uma série que tem um conceito muito interessante, muito legal e muito bom não consiga prender o público, a não ser aí pela beleza dos atores que foram colocados, por exemplo, né? Vai ser preciso muita vontade da pessoa que está assistindo para poder comprar a história e pensar um pouco atrás do que está sendo mostrado ali, que é muito legal e muito interessante mesmo. Ela é uma série de ficção científica, se passa em um futuro que
um pouco distante do nosso, mas nem tanto assim. Tem alguns efeitos de aquecimento global que são apresentados ali mais pro final. Eu achei legal a cenografia da série, na parte que mostra a prisão, a volumetria mostrada, dá pra ver claramente ali que se trata de uma maquete, porém quando você vê as instalações ali onde foram gravadas realmente as cenas, parece ter aquela arquitetura com característica tropical misturada com brutalismo, que é aquela coisa que a gente vê quando eles pensam em algum tipo de tecnologia, de arquitetura do futuro, considerando aí o aquecimento global, por exemplo, já que trata-se de um ambiente que está muito quente, mais quente do que o normal, então isso reflete na arquitetura. Então foi uma coisa inteligente que eles mostraram aqui. O cenário da prisão reflete arquitetonicamente a realidade climática do tempo em que a história se passa, já que ela se passa no futuro, é um pouquinho distante em relação ao tempo que a gente está hoje e considera mudanças climáticas. No último episódio ela fala isso. Outra comparação, outro paralelo que a gente pode fazer aí é com aquela questão apresentada, por exemplo, por diversas religiões ou alguns conceitos espiritualistas, já que aquela ilha, aquela simulação parece muito uma espécie de purgatório eletrônico também, ou purgatório em realidade virtual, já que aqueles que estão ali estão para serem reabilitados e avaliados por alguém que está numa dimensão extra. Basicamente aquilo que as religiões falam que se trata o purgatório em si, ou então o umbral, no caso do espiritismo e algumas religiões espiritualistas ali. Bom, tem algumas teorias da conspiração relacionadas aí à parte espiritualista, por exemplo, que a gente pode fazer um paralelo com essa série aqui, é a de que outras partes do universo, outras civilizações aí afora, mais avançadas do que a gente, utilizam a Terra como uma espécie de planeta prisão dimensional para aqueles que não são tão bem assim sucedidos dentro daquela civilização avançada deles lá, né? São criminosos, párias, coisas assim, não trazem benefício para aquela civilização. Eles então são reencarnados aqui na Terra, têm a sua mente totalmente apagada ao nascer, obviamente, sem saber quem são, para onde vão, de onde vieram, e aqui tem que aprender de novo a ser alguém direito, a se tornar uma pessoa aí, cumprindo a sua peninha, né, se tornando um espírito melhor com base nas dificuldades e lutas que vai tendo que desenvolver aqui no planeta Terra. Basicamente dá pra gente fazer um paralelo com que o experimento antropológico dessa série aí, apresentado nessa série, tá fazendo com esses mesmos prisioneiros. Então eu achei interessante fazer esse paralelo dela. Mas enfim, fé a fé, discussões à parte, a série é interessante pra mim, eu achei. Muita gente detestou. Dá pra ter muita discussão legal sobre ela aí. Enfim, cara, não é nada excepcional mesmo não, mas a possibilidade de discussão ali é grande e dá vontade de assistir mais, pelo menos pra mim. Beleza? É isso aí que eu tive pra falar sobre ela hoje. Valeu, abração.